Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, 7ª parte, verso 39. Meu querido Senhor dos planetas Vaikunta, onde não há ansiedade, minha mente é muitíssimo pecaminosa e luxuriosa, às vezes aparentando ser feliz e outras vezes infeliz. Minha mente está repleta de lamentação e medo, e sempre busca mais e mais dinheiro. Portanto, ela tornou-se muito contaminada e nunca fica satisfeita com tópicos referentes a vós. Por conseguinte, sou muito pobre e caído. Nesta condição em que vivo, como serei capaz de comentar vossas atividades? Significado: aqui Prahlada Maharaj apresenta-se como um homem comum, embora ele de fato nada tenha a ver com este mundo material. Prahlada sempre está situado nos planetas Vaikunta do mundo espiritual, mas em prol das almas caídas, pergunta como ele poderá discorrer sobre a posição transcendental do Senhor quando a sua mente sempre estiver perturbada pelas coisas materiais. A mente torna-se pecaminosa porque vivemos ocupados em atividades pecaminosas. Deve-se entender que tudo que não está relacionado com a consciência de Krishna é pecaminoso. Na verdade, Krishna propõe no Bhagavad Gita 18.66: Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshashyami masuchaha. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda reação pecaminosa. Não temas. Logo que alguém se rende a Krishna, a suprema personalidade de Deus, Krishna imediatamente o livra das reações às atividades pecaminosas. Portanto, quem não é rendido aos pés de lótus do Senhor deve ser tido como pecaminoso, tolo, degradado entre os homens e destituído de todo verdadeiro conhecimento, pois ele está sob o influxo de propensões ateístas. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 7.15. Namam duskritino mudha pradyanti naradhamaham mayaya paritagyana asuram bhavamashritaha. Portanto, especialmente nesta era de Kali, deve-se limpar a mente, e isto só é possível mediante o canto do Mahamantra Hare Krishna, Chetodarpana Marjanam. Nesta era, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna é o único método pelo qual pode-se limpar a mente pecaminosa. Quando alguém elimina da mente todas as reações pecaminosas, ele pode entender seu dever de ser humano. O movimento da consciência de Krishna propõe-se educar os homens pecaminosos para que eles possam tornar-se piedosos simplesmente cantando Mahamantra Hare Krishna. Harer Nama, Harer Nameva Kevalam, Kalo Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatir Anyatha. Para limpar o coração, de modo que a pessoa torne-se sóbria e sábia nesta era de Kali, não se recomenda nenhum outro método que não seja o de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Em versos anteriores, Prahlada Maharaj confirma este processo. Tvad virya gayana mahamrita magnachitaha. Prahlada corrobora também que se a mente de alguém vive absorta em pensar em Krishna, esta mesma qualificação purificá-lo-á e mantê-lo-á sempre puro.
Para entender o Senhor e suas atividades, todos devem eliminar da mente toda a contaminação do mundo material. E isso pode ser alcançado pelo simples cantar dos santos nomes do Senhor. Assim todos podem livrar-se por completo do cativeiro material. Verso 40. Meu querido Senhor infalível, minha posição assemelha-se à de uma pessoa que tem muitas esposas, todas as quais tentam atraí-lo à sua própria maneira. Por exemplo, a língua sente-se atraída a pratos saborosos. Os órgãos genitais atraem-se à prática sexual com uma mulher fascinante, e o tato gosta de acariciar coisas suaves. O estômago, embora cheio, fica querendo mais alimento, e o ouvido, não procurando ouvir sobre vós, em geral sente-se atraído às canções cinematográficas. O olfato sente-se atraído a odores agradáveis. Os olhos inquietos sentem-se atraídos por cenas de gozo dos sentidos, e os sentidos ativos deixam-se atrair a alguma outra parte. Desse modo, só me resta ficar embaraçado. Significado: na forma de vida humana, pode-se compreender Deus, mas este processo, que começa com Shravanam Kirtanam Vishnu, ouvir e cantar os santos nomes do Senhor, é prejudicado enquanto os nossos sentidos estiverem materialmente atraídos. Portanto, serviço devocional significa purificar os sentidos. No estado condicionado, nossos sentidos são atordoados pelo gozo sensorial material, e enquanto alguém não estiver treinado em purificar seus sentidos, ele não poderá tornar-se um devoto. Em nosso movimento da consciência de Krishna, portanto, aconselhamos que desde o começo todos restringam as atividades sensoriais, especialmente as atividades da língua, a qual Srila Bhaktivinoda Thakur descreve como sendo muito voraz e insaciável. Para acabar com esta gula da língua, a pessoa é insistentemente aconselhada a não aceitar carne ou coisas desse gênero, nem deve permitir que a língua fique querendo beber ou fumar. Nem mesmo se permite o uso de chá ou café. Igualmente, os órgãos genitais devem ser refreados do sexo ilícito. Sem restringir os sentidos, ninguém pode avançar em consciência de Krishna. O único método de controlar os sentidos é cantar e ouvir os santos nomes do Senhor. Caso contrário, todos andarão sempre perturbados, assim como viverá perturbado um chefe de família que tem mais de uma esposa que o procurarão a troco de gozo dos sentidos. Verso 41. Meu querido Senhor, estás sempre transcendentalmente situado no outro lado do rio da morte. Porém, devido às reações de nossas próprias atividades, estamos sofrendo deste lado. Na verdade, caímos neste rio e repetidas vezes estamos padecendo as dores do nascimento e da morte e comendo alimentos asquerosos. Então, por favor, olhai por nós, não apenas por mim, mas por todas as outras pessoas que estão sofrendo. E por vossa imotivada misericórdia e compaixão, libertai-nos e mantende-nos. Significado: Prahlada Maharaj, um Vaishnava puro, ora ao Senhor não apenas em prol de si próprio, senão que de todas as outras entidades vivas sofredoras. Existem duas classes de Vaishnavas, os Bhajananandis e os Gostianandis. Os Bhajananandis adoram o Senhor apenas
a troco de seu próprio benefício. Mas os Gostianandis tentam sublimar todos os outros à consciência de Krishna, para que estes possam salvar-se. Aqueles tolos que não percebem a existência de repetidos nascimentos e mortes e as outras misérias da vida material não podem ter certeza do que lhes acontecerá em seu próximo nascimento. Na verdade, esses patifes tolos e materialmente contaminados inventaram um modo de vida irresponsável que não leva em consideração a próxima vida. Eles não sabem que, de acordo com suas atividades, todos estão sujeitos a receber um dos corpos incluídos entre as 8.400.000 espécies. O Bhagavad Gita descreve esses patifes como Duskritino Mudha. Os não devotos, aqueles que não estão em consciência de Krishna, fatalmente ocupam-se em atividades pecaminosas e, portanto, são mudhas, tolos e patifes. Eles são tão tolos que nem ao menos sabem o que lhes acontecerá em sua próxima vida. Embora vejam muitas variedades de criaturas vivas comendo coisas abomináveis, porcos comendo excremento, crocodilos comendo toda espécie de carne e assim por diante, eles não percebem que eles próprios, devido à sua prática de comer toda a classe de imundície nesta vida, estão fadados a comer as coisas mais repugnantes em sua próxima vida. O Vaishnava sempre teme uma vida tão abjeta, e para livrar-se dessas condições horríveis, ocupa-se em serviço devocional ao Senhor. O Senhor tem compaixão deles e, portanto, aparece para beneficiá-los. Yada yada dharmasya glanirbhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srijamiyaham. Sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um predomínio de irreligião, nesse momento, eu próprio desço. Bhagavad Gita 4.7. O Senhor sempre está disposto a ajudar as almas caídas, porém, porque elas são tolas e infames, não adotam a consciência de Krishna, nem acatam as instruções de Krishna. Portanto, embora seja pessoalmente o Supremo Senhor Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu vem como um devoto para pregar o movimento da consciência de Krishna. Yaredheka Tarekaha Krishna Upadesha. Portanto, todos devem tornar-se servos sinceros de Krishna. Amara Gyaya Guru Hanatara Eidesha. Chaitanya Charitamrita, Madhya 7, 128. As pessoas devem tornar-se gurus e espalhar a consciência de Krishna em todo o mundo, simplesmente pregando os ensinamentos do Bhagavad Gita. Verso 42. Ó meu Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, original Mestre Espiritual de todo o mundo, levando-se em conta que administrais os afazeres do universo, que dificuldade teríeis em libertar as almas caídas, ocupadas em vosso serviço devocional? E é próprio das grandes personalidades mostrar misericórdia para os tolos. Portanto, creio que mostrareis vossa misericórdia espontânea para pessoas como nós, que nos ocupamos em vosso serviço. Significado. Aqui as palavras Priya Janam Anusevatam Naha denotam que o Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, é muito favorável aos devotos que agem de acordo com as instruções
de seu próprio devoto puro. Em outras palavras, a pessoa deve tornar-se servo do servo do Senhor. Se alguém quiser tornar-se diretamente servo do Senhor, isto não lhe será tão proveitoso como ocupar-se a serviço do servo do Senhor. Esta é a orientação dada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nos mostrou o caminho para tornarmos-nos Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasaha. Ninguém deve ficar orgulhoso, querendo tornar-se diretamente servo da Suprema Personalidade de Deus. Ao contrário, deve-se buscar um devoto puro, que é servo do Senhor, e ocupar-se a serviço desse servo. Quanto mais alguém se torna servo do servo, tanto mais aperfeiçoa-se em serviço devocional. Este preceito também está contido no Bhagavad Gita. Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu. Pode-se entender a ciência da Suprema Personalidade de Deus simplesmente através do sistema Parampara. Com relação a isto, Srila Narottama Das Thakur diz que Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevasa, que eu sirva os pés de lótus dos devotos do Senhor e que eu viva com os devotos. Janame Janame Haya Ei Abhilasha. Segundo Narottama Das Thakur, vida após vida, a pessoa deve querer tornar-se servo do Senhor. Srila Bhaktivinoda Thakur também canta que Tumita Thakura Tomara Kukura Baliya Janaha More. Ó meu Senhor, ó Vaishnava, por favor, considera-me teu cachorro. Devemos tornar-nos o cão de um Vaishnava, de um devoto puro, pois o devoto puro pode facilmente nos dar Krishna. Krishna sei tomara, Krishna dite para. Krishna é propriedade de seu devoto puro. E se nos refugiarmos no devoto puro, ele poderá dar-nos Krishna sem dificuldade alguma. Prahlada deseja ocupar-se em serviço ao devoto e, portanto, ora a Krishna. Meu querido Senhor, por favor, dai-me o refúgio de vosso queridíssimo devoto, para que eu possa ocupar-me em seu serviço. Então fiquei satisfeito. Mad Bhakta Puja Abhyadika, Srimad Bhagavatam 11, 19 e 21. O Senhor diz: ocupar-se em servir o meu devoto é melhor do que tentar prestar-me diretamente serviço devocional. Outro aspecto importante deste verso é que, através do serviço devocional, Prahlada Maharaj não quer beneficiar-se sozinho. Ao contrário, ele ora ao Senhor para que todos nós, almas condicionadas neste mundo material, recebamos a graça do Senhor e ocupemo-nos em servir ao seu servo, e então possamos libertar-nos. A graça do Senhor não é absolutamente difícil de ser concedida pelo Senhor. E assim Prahlada Maharaj quer salvar o mundo inteiro, espalhando a consciência de Krishna. Verso 43. Ó melhor das grandes personalidades, não temo nem um pouquinho a existência material, pois em qualquer lugar onde eu permaneça, estarei plenamente absorto em pensar em vossas gloriosas atividades. Fico preocupado apenas com os tolos e patifes que andam às voltas com planos elaborados, através dos quais procuram obter felicidade material e manter suas famílias, sociedades e países. Estou preocupado com eles porque lhes quero bem. Significado: por todo o mundo,
todos estão fazendo grandes planos na tentativa de consertar as misérias do mundo material. E este fenômeno é encontradiço no presente, no passado e no futuro. Contudo, embora as pessoas tracem elaborados planos políticos, sociais e culturais, todas elas são aqui descritas como vimudha, tolos. O Bhagavad Gita descreve o mundo material como dukhalayam ashashvatam, temporário e miserável. Mas esses tolos estão tentando tornar o mundo material sukhalayam, um lugar de felicidade, pois ignoram como é que tudo age segundo o arranjo da natureza material, a qual funciona a seu próprio modo. Prakrite kriyamanani gune karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Confusa, a alma espiritual que está sob o influxo dos três modos da natureza material julga-se autora de atividades que de fato são executadas pela natureza. Bhagavad Gita 3:27. A natureza material, pessoalmente conhecida como Durga, foi planejada de tal maneira que os demônios não deixem de ser punidos. Embora lutem pela existência, os asuras, os demônios ímpios, são implacavelmente acossados pela deusa Durga, que em suas 10 mãos porta diferentes classes de armas utilizadas para puni-los. Ela está montada no seu carregador, um leão, ou os modos da paixão e ignorância. Todos estabelecem-se nos modos da paixão e ignorância e lutam muito arduamente, tentando triunfar sobre a natureza material. Porém, no final das contas, são aniquilados pelas leis da natureza. Entre os mundos material e espiritual, existe um rio conhecido como Vaitarani, e para alcançar o outro lado, ou o mundo espiritual, deve-se cruzar esse rio. Esta tarefa é extremamente difícil. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 7.14, Devi Esha Gunamai Mama Maya Dhuratyaya. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser subjugada. A mesma palavra, Dhuratyaya, que significa muito difícil, é usada aqui. Portanto, a não ser que alguém receba a misericórdia do Senhor Supremo, ninguém pode superar as estritas leis da natureza material. Entretanto, embora vivam fracassando em seus planos, os materialistas insistem em tentar ser felizes neste mundo material. Por isso é que eles são descritos como vimudha, tolos de primeira classe. No que diz respeito a Prahlada Maharaj, ele não era absolutamente infeliz, pois embora estivesse no mundo material, era plenamente consciente de Krishna. Aqueles que estão em consciência de Krishna, esforçando-se para servir ao Senhor, não são infelizes, ao passo que alguém desprovido de consciência de Krishna e que está lutando pela existência é não apenas tolo, mas também extremamente infeliz. Prahlada Maharaj era ao mesmo tempo feliz e infeliz. Ele sentia felicidade e bem-aventurança transcendental porque era consciente de Krishna. Entretanto, sentia muita infelicidade por causa dos tolos e patifes que traçam planos elaborados na tentativa de serem felizes neste mundo material.